a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Queridos, nós estamos hoje na antevéspera do Natal. Essa data tão importante, que mexe tanto com os corações, não é? Sim ou não? Pois é. Mas como está a tua vida? Como está o teu coração? Como é que você está? Nós temos falado aqui estes dias sobre reflexão. Por quê? Bem, para quem crê de todo o coração em Deus, né, e crê na sua palavra, sabe o que ele diz a respeito das coisas do coração. E o que Deus diz? Bom, o Senhor Deus diz que nós não devemos ter no coração nenhuma raiz, nenhuma raiz de amargura. Por quê? Porque se é uma raiz e ela for regada, pode brotar. E olha o perigo, raiz de amargura. Mas também há muitos outros sentimentos que trazem grandes perturbações. E olha, de repente é aquela montanha diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus diz, vamos limpar o coração. Vamos deixar todos os erros lá para trás. E então, nós estamos contemplando o caso do rei Ezequias. Foi um dos reis de Israel. Ezequias foi um rei excelente no início do seu reinado. Mas depois de alcançar muitas bênçãos, grandes vitórias, o coração dele mudou. E aí a coisa ficou séria. E aí ele caiu doente. E foi quando Isaías, o grande profeta Isaías, não é? Um dos maiores livros da Bíblia Sagrada, se não, na verdade, é o maior, foi até ele, mas isso por ordem de Deus, coisa séria. Está tudo nas Escrituras, tudo na palavra de Deus. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a oração do agradecimento. Vamos iniciar o nosso programa Graça sobre Graça, vai ao ar pela Rádio Metropolitana, aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. 1 hora, isso, 1 hora, na palavra, na presença de Deus. Temos várias partes do nosso programa, inclusive uma parte é o nosso culto gravado para a TV. Mensagem, palavra de Deus. E queridos, se crê, Jesus disse o seguinte, se tu creres, verás a glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Mas vamos então fazer a oração do agradecimento. Ore comigo. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial. Senhor, nós, como o Senhor nos criou, nos fez, fisicamente somos extremamente limitados. Mas o Senhor não. O Senhor é Deus, soberano, acima de tudo, acima de todos. O Senhor é Espírito, como a Tua palavra nos mostra, nos apresenta. E, Senhor, sabemos que o Senhor está em todos os lugares, que não há lugar oculto em que os Teus olhos não estejam, mas que o Senhor não invade, não arromba a vida de quem quer que seja. Como o Senhor diz, vinde a mim, Jesus. O Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. O Senhor diz, e eu vos aliviarei. Senhor, certamente em datas como esta, Senhor, na antevéspera do Natal, Senhor, talvez um coração muito ferido, alguém esquecido. Senhor, olha e ajuda esse coração. Porque o teu prazer, Senhor, é abençoar. Como o Senhor diz, não é? O príncipe da paz chegou. O Senhor diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, neste momento nós entramos em Tua presença para render graças. Graças por tudo que é bom, pois vem do Senhor. Senhor, o dom da vida. E desde o ar que respiramos, tudo foi criado pelo Senhor.
O Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo. Mas o Senhor que dá total liberdade ao ser humano para viver como quer ou como queira viver. O Senhor nos manda pregar o Evangelho. O Senhor chama quem está sofrendo. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, é a mesma, pois o Senhor vela pelo que está escrito. Senhor, nosso Deus, o Senhor é quem abre portas. Senhor, nós unimos a nossa fé. E Pai Celestial, agradecemos, Senhor, as boas dádivas, agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Graças te damos, Senhor, pela tua mão poderosa que tem sustentado, que tem protegido, que tem abençoado. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração e entregamos agora, Senhor, o programa, Pai, para que a tua presença, Senhor, venha encher cada coração, tirando a angústia, a tristeza, as amarguras. O Senhor dá a verdadeira alegria, porque ela é fruto do teu Santo Espírito. Como o Senhor diz, alegrai-vos no Senhor. Pai, seja a tua bênção. Senhor, quem está passando por um momento difícil na sua família, no seu casamento, Senhor, olha, ouve, abençoa. Nós pedimos, cremos e desde agora te damos graças. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, queridos, antevéspera de Natal, uma data, como dissemos no início, né, e todos sabemos perfeitamente, que mexe muito com os corações. Ainda esta semana, alguém comentava sobre pessoas abandonadas, uma pessoa idosinha que foi posta numa casa geriátrica contra a sua vontade, e então passou a viver em depressão profunda, e ninguém da família foi mais visitar. Meu Deus! Como se rompem assim os laços nos nossos dias? Bom, claro que talvez alguém pergunte, mas será que essa pessoa foi boa com a família? Olha, queridos, seguindo os princípios de Cristo, os princípios de Jesus, Jesus disse: amai a vossos inimigos. Quanto mais uma mãe, um pai, uma avó, um avô, não é verdade? Vamos lá. Uma pessoa no fim da vida, excluída. Não vamos entrar nos méritos, não é, dos porquês. Porque, de repente, não havia condição de cuidar e tal. Não vamos entrar nisso. Mas a visita, a atenção. Bom, nós estamos contemplando uma passagem bíblica muito, muito forte sobre um dos reis de Israel, um dos reis que Israel teve. E foi o rei Ezequias. Temos falado por quê? Ezequias adoeceu, diz a palavra de Deus, de uma enfermidade mortal. Bom, então era uma doença incurável, obviamente. E o Senhor Deus mandou Isaías até ele. Então, como nós temos contemplado essa passagem, é importante lermos. Sempre que estivermos comentando sobre o assunto, é importante observar cada detalhe. Então, relendo hoje, como temos feito nos dias anteriores, a doença de Ezequias e a sua cura milagrosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. Bom, é muito importante observarmos que quem manda Isaías é o próprio Deus. Queridos, antes de Jesus vir a este mundo, ele usava os profetas. Aí Jesus veio, o Filho de Deus,
mas o verbo que se fez carne, o verbo que se encarnou, o verbo é a palavra. Então, a partir do momento que a palavra de Deus se manifestou ao mundo, então é pela palavra que ele fala. Então aqui, Isaías vai até o rei, aí diz, então Isaías disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que péssima notícia, que notícia tenebrosa. Isaías não estava jogando, Isaías não estava falando por si mesmo a sua vontade. Diz aqui, foi o Senhor Deus que o enviou. Mas por quê? Bem, porque o Ezequias estava todo errado. Queridos, a palavra de Deus, as escrituras sagradas nos ensinam tremendamente, não é? A palavra viva de Deus, sobre a lei da semeadura. Plantou, bem, se você tiver um quintal, um terreno, pronto, e você plantar maçãs, macieiras, você vai colher abacaxis? Certamente que não. Não brotarão mamoeiros, limoeiros, laranjeiras, não é? Bananeiras. Não. Se plantar maçã, obviamente, que se a árvore for bem tratada, ela vai produzir maçãs. Então veja, durante muito tempo esse rei, ele serviu ao Senhor Deus, sendo fiel, fidelíssimo no seu reinado. Aí você pensa, quantas pessoas no início de trabalho numa empresa dão o melhor de si, mas depois, contemplando talvez injustiça, ingratidão, falta de reconhecimento, ou até mesmo olhando à volta e vendo o descaso de tantos outros empregados, tantos outros funcionários, e aí dá uma relaxada. A pergunta é, Deus não está vendo? Pois é. Esse é o ponto central. A lei da semeadura, a lei da plantação. Então, aqui, quem está falando com Ezequias é Isaías, mas ele está falando da parte de Deus, ou seja, então é o próprio Deus dizendo, decretando que ele não vai viver. Talvez você diga, mas espera aí, Deus faz isso? Não, queridos, olha só. Desde que Jesus Cristo foi à cruz, derramou o seu sangue para purificar pecados dos seres humanos, tá? O Senhor Deus estende as misericórdias ao ser humano, desde que ele creia no sacrifício de Jesus, que lava e purifica os pecados. Então veja, Isaías está falando da parte de Deus. Quando é uma notícia, olha, uma pessoa recebeu uma notícia de que está com uma doença incurável, é tenebroso. É uma notícia tenebrosa em extremo. Mas para quem buscar uma fé no Deus vivo, no poder de Deus, Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, então não foi Deus que decretou. Então vamos dizer que aí pode ser alvo do milagre. Mas aqui foi Deus quem falou com ele. Por quê? Bom, ele estava muito relaxado no seu reino. Muito, muito, muito. Errando feio. Deixou o coração totalmente entregue ao orgulho, à vaidade, a tantas outras coisas. Tipo, eu sou, eu posso, eu tenho, eu consegui, eu cheguei até aqui. Bom, enfim. E tantos outros fatores. Então o Senhor Deus mandou o Isaías. Isaías vai direitinho e diz o que Deus manda, diz que Deus mandou. Aí vem então um momento em que Isaías cai em si e diz, espera aí,
certamente ele pensou, o único que pode me tirar dessa situação gravíssima, ou seja, que não tem solução, porque quando a ciência médica diz, olha, não há mais nada a fazer, e aí? Se socorrer onde? Em quem? Se Deus é o único que faz milagres de verdade. Jesus venceu a própria morte. Então, Ezequias não tem o que fazer, mas ele faz. O que ele faz? Ele faz uma oração sincera, de um arrependimento profundo, e faz um concerto com Deus. Olha só. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Queridos, às vezes um casamento acaba, começa com alfinetes, alfinetadas, depois as línguas viram como pontas de espada, como diz a palavra, e as feridas crescem. E como resolver isso? Pois é, tem de abrir o coração e reconhecer o erro, os erros. Foi o que Ezequias fez. Ele virou o rosto para a parede. Olha, ele está em cima de uma cama, de um leito de morte. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não fez uma reza, ele fez uma oração. Tem diferença? Sim. A Bíblia Sagrada, composta de 66 livros, fala de oração, de súplica, de petição, de clamor. Ou seja, rasgar o coração com toda a sinceridade diante de Deus. Mas é claro, primeiramente precisa crer lá no mais profundo, no mais íntimo do ser, que o Senhor Deus existe, que realmente Ele enviou o seu Filho aqui à terra, que Jesus Cristo que foi ao Calvário, foi à cruz, que é o Filho de Deus, se ofereceu por amor, que Ele derramou seu sangue para lavar os pecados e recebê-lo no coração. E agora crer que Deus, o Pai, está ouvindo. Então Ezequias virou o rosto para a parede. Ou seja, ele não pediu socorro ao ser humano, não. Ele buscou um milagre, uma resposta do céu. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou a Deus. Então ele tinha fé para isso. Ele tinha uma fé que o Espírito de Deus, o Espírito da criação, estava ali ouvindo. Senão ele não faria isso. Imagina. Ele virou o rosto, diz aqui, eu estou lendo Isaías, no capítulo 38 do livro de Isaías, e nós entramos no verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Queridos, quando a oração é sincera, sai do fundo do coração, de alguém que crê, porque Ezequias, vamos entender, ele foi rei de Israel, rei de Judá, rei do povo de Deus, rei do povo de Deus. Então, veja, ele sabia, conhecia a existência de Deus e ele literalmente andava com Deus. Como muita gente que crê realmente em Deus, que lê a Bíblia, que vai à igreja, que oferece cultos a Deus, que respeita a palavra de Deus. Agora, servir a Deus temporariamente, isso é um engano. Por quê? Porque Deus é imutável. Ele é Deus eternamente. Ele é o mesmo hoje e eternamente. Ele é Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e tá, vai. Ele é Deus de dia ou de noite, ele é Deus aqui em qualquer outro lugar. Mas ele fala na sua palavra. O grande segredo é esse, é dar ouvidos à palavra de Deus. Então, por muito tempo, Ezequias deu ouvidos à palavra de Deus. Mas depois ele não quis mais.
E aí começou a fazer tudo o que ele queria. Agir por conta própria, deixou a vaidade, o orgulho, deixou Deus de lado. Aí o resultado está ali. Bem, então agora nós vamos passar a outra parte do programa, tá? E ainda continuaremos neste assunto, que é muito profundo. E hoje, né, antevéspera do Natal. Hoje, aos 23 de dezembro, olha aí, né, depois de amanhã, 25, celebra-se o nascimento de Jesus. Então já estamos falando dele, amém? Vamos em frente. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Então, queridos, estamos aí na antevéspera do Natal, essa data tão importante, né? tão celebrada no mundo todo, né? Corações se abrem, pessoas liberam perdão, pessoas se acertam. Então, realmente, é um tempo de reflexão, é tempo de parar, refletir, até porque daqui a poucos dias o ano vai dar a virada. Imagina, uma porta tremenda virada de um ano para o outro. Quantas vidas foram embora este ano, não chegaram até aqui e, bem, é sério, não é? Porque a vida é a grande missão. Mas aqui é preparação, queridos. Foi o que Jesus veio fazer. Ele veio para salvar o ser humano. Ele veio derramar o seu sangue até a última gota. Olha, seríssimo, não? E por amor. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma vida eterna. Jesus é a porta. Muito bem, então voltamos agora já no momento da oração. É um momento maravilhoso pelos dias que estamos vivendo, para colocar tudo no altar de Deus. Agora é tempo de acertar, não é? É tempo de mudar, é tempo de reflexão, né? Para fazer os acertos necessários e entrar aí no novo ano. Vamos lá? Com o coração limpinho, com a alma aberta para Deus e as bênçãos, não é? Que o Senhor Deus concede. Ore comigo. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Momento da oração. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, estamos em Tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, o Deus que não poupou a vida do único Filho. O Senhor entregou Jesus ao mundo e Jesus veio para derramar o seu sangue até a última gota e o fez. Pai, e Jesus fez para lavar pecados, para abrir a porta, o acesso ao Senhor e para abençoar. Senhor, por isso nós rendemos graças. Sabemos, Senhor, temos a consciência que Jesus não está preso na cruz, não está morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para todo sempre. Como o Senhor diz, e as mãos estão estendidas e prontas a salvar e prontas a abençoar. Mas o Senhor diz: filho, me dá o teu coração. Certamente o Senhor diz: filha, me dá o teu coração. Então vem agora, Senhor, só o Senhor para ajudar, Senhor, a tomar esse coração cansado, essa alma sofrida. Talvez alguém, Senhor, que estava num abandono e a angústia tomou conta. E então, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus de paz, o Deus de amor. Vem com a tua bênção, vem com a tua virtude, vem com o teu poder.
Vem enxugar as lágrimas. Vem abraçar, Senhor. Vem tomar pela tua mão poderosa. Como o Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Vem com a tua bênção, Senhor. Vem para derramar do teu Santo Espírito, derramando, Senhor, a virtude que traz, Senhor, o refrigério. Porque o Senhor é Deus. Cremos, Senhor. Cremos em tudo quanto está escrito. As Sagradas Escrituras dizem que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor atentos ao clamor. Vem com a tua bênção. Vem com a tua paz. Vem em teu nome. Vem em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bem, queridos, chegamos aí ao final de mais um programa. Lembrando que o nosso programa é normal nessas datas tão lindas, tão especiais. Muita gente está só, muita gente está solitária, mas Deus está contigo. Deus está contigo, o Senhor é contigo, creia. Ele não desampara. Ele não desampara. Muito bom, não? Então, meu abraço, Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha muita paz no seu coração. E lembre-se, Jesus está vivo. Não está na cruz, não está preso na cruz e não está no túmulo. Ele ressuscitou e está à direita do Pai e pode te abençoar. Lembrando que domingo é o dia de ação de graças, é o primeiro dia da semana, é um dia de bênçãos. Amém? Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.